Olá para você de casa, de segunda a segunda você acompanha aqui na TV Gazeta 5 horas consecutivas de programação Ultra Farma. De segunda a sexta tem programa Sala Ultra, que aborda temas variados, ligados à sua rotina. Quarta-feira, por exemplo, é dia de pauta médica no nosso programa. Hoje vamos entender juntos a diferença entre medicina alopata, complementar, alternativa e natural. Discutir os pós e contras da lei que proíbe terapeutas de praticarem acupuntura. E ainda, quais são as terapias naturais oferecidas pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Não perca em 30 minutos aqui na TV Gazeta. Olá, Brasil! Olá para vocês de casa! Está no ar o programa Sala Ultra. Eu quero começar agradecendo o seu carinho, sua audiência, sua participação no nosso programa. Todos os dias eu dou uma passeadinha lá pela nossa fanpage no Facebook e é com muito orgulho que a gente recebe essas mensagens, elogiando, muitas vezes com críticas super construtivas para que a gente faça um programa cada dia melhor para você que está em casa. Afinal, ficar madrugada acordado para assistir um programa de televisão não é para qualquer um, né? Eu tenho 2 motivos para te agradecer, então. Por isso, a gente sempre faz um programa com muito carinho e tratamos de temas que têm a ver com a sua realidade. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre alternativas, medicinas alternativas ou complementares que fazem a diferença hoje no Brasil e no mundo, mas que mesmo assim são temas de muita discussão hoje no Congresso Nacional com o ato médico que discute se acupunturistas, se terapeutas podem ou não dar atendimento direto ao paciente. Para isso, nós vamos receber o médico cardiologista Evaldo Martins Leite, que é acupunturista com especialização na Alemanha e na França e doutor, fundador, presidente da ABA, Associação Brasileira de Acupuntura. Ele também é acupunturista, João Carlos Baldan, especialista em psicopatologia pela USP e terapeuta floral alquímico. O advogado José Luiz Toro da Silva é presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Saúde Suplementar. A terapeuta Cláudia Molla, especialista no tratamento com cristais radiônicos. Eles são conhecidos de todas nós mulheres, os florais de Bach. O que eles são e como atuam no nosso corpo, é isso que vai nos contar a terapeuta floral Maria Aparecida das Neves, que é educadora do Instituto Eduardo Bach. Gente, para falar sobre medicina alternativa e também sobre a medicina complementar, eu estou recebendo ele, que é médico cardiologista e tem uma história com a acupuntura no Brasil, o doutor Evaldo Martins Leite. Seja bem-vindo, que honra tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite, uma grande alegria minha estar aqui no seu programa e, dentro das minhas possibilidades, responder aquilo que for pertinente. Você vai dar aula para a gente hoje, se prepare. Ele também é acupunturista, João Carlos Baldan, especialista em psicopatologia pela USP, olha que nome enorme, e também terapeuta floral alquímico. Seja muito bem-vindo. Soube que você teve aula aqui com o doutor, portanto, vocês dois vão nos dar aula juntos hoje no programa. Muito obrigado, Paloma. Da aula, sim, realmente a formação de acupuntura, não só de acupuntura, mas a questão ética, moral e terapêutica com o Dr. Evaldo, realmente é um privilégio ter recebido essa formação e é um prazer estar aqui do lado dele, aqui num programa tão bom, bem apresentado por você. Muito obrigado pelo convite. O Baldan, além de tudo, é jornalista, é parceiro nosso aqui. Colega. Muito bom, seja bem-vindo. E para esclarecer o que acontece com este universo no Brasil, nós estamos recebendo o advogado José Luiz Toro da Silva, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Saúde Suplementar. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, é um prazer muito grande estar com vocês e com os doutores, com essa banca renomada, para nós discutirmos a respeito da questão do ato, que vem a ser ato médico, a discussão que nós estamos tendo no Congresso Nacional a respeito desse assunto e que toda a sociedade está assistindo, né, essa discussão e que vai ter realmente efeitos muito importantes, não só para os profissionais da área de saúde, mas para todos os cidadãos, para todos os tomadores de serviços médicos, serviços na área de saúde. Então, essa é uma discussão realmente muito importante. Eu fico muito feliz de ter 3 profissionais especializados na área para falar sobre esse assunto, porque aí a gente sabe que trata dele com mais responsabilidade. Eu queria começar com o doutor Evaldo Martins, porque o senhor me contou que não foi o precursor, ou seja, não foi quem trouxe, mas participou desse movimento que colocou a acupuntura no Brasil. Né? Na realidade, a acupuntura no Brasil tem uma história muito rica, tão rica que nós podemos até dizer que começou no século XIX, perdão, no século XIX, começo do século XIX, quando Dom João VI
veio para o Brasil na transmigração da família real, pelas guerras napoleônicas, etc., que historicamente a gente conhece bem a coisa, ele trouxe na sua comitiva acupunturistas que vinham de Macau, que na época era possessão portuguesa. Eles se instalaram em Salvador numa primeira etapa, e há referências de uso de acupuntura nessa época em Salvador. Eu tenho textos bem firmes a respeito. Doutor, não existe relatos de que esse processo ocorreu através de médicos. Não se sabe quem foram os profissionais que trouxeram essa técnica. Sabe-se. Sabe-se? Quer dizer, não estes, porque depois, em 1958, 1858, 50 anos depois, veio dois grupos de migrantes japoneses e chineses que vieram para São Paulo, para o Vale do Ribeira e para o norte do país, o Pará, em Tomé-Açu. Grupos de agricultores que traziam acupunturistas. Muito bom. Tomé-Açu, que ainda hoje é o grande centro brasileiro de produção de pimenta do reino. E o Vale do Ribeira para chá. Esse pessoal desapareceu, morreu, não houve sequência. Na realidade, a acupuntura que deu sequência aqui no Brasil começou em 1908. 1908, com a chegada dos migrantes japoneses em Santos, naquele famoso navio Kasatomaru, né? E então houve sequência, houve continuidade. Estes, na verdade, que deram início à acupuntura no Brasil. Foram não médicos, claro. Sim, mas agora, precursores da história. A acupuntura para ser estendida e aberta para toda a população brasileira começou com um fisioterapeuta alemão chamado Friedrich Speth. Friedrich Speth, grande personalidade, grande profissional como acupunturista, um dos maiores acupunturistas do mundo, que abriu a acupuntura aqui para o Brasil, porque antes disto, os migrantes japoneses e chineses eram ensistados em grupos muito fechados. Quem abriu foi o Frederico Speth, a quem foi meu mestre e a quem eu reverencio neste momento. Ele é história, gente, é uma delícia de ouvi-lo, né? Eu estou aqui tentando fazer as anotações de todos os nomes para ler a respeito depois. Depois eu reassisto o programa. Baldan, você não é formado em medicina, formado em psicopatologia. E também teve aula de acupuntura. Conta pra gente essa técnica. Formado em acupuntura, me permite. Então, é isso que eu quero entender. Formado, que formação é essa? Bem, eu fiz jornalismo, atuo atualmente até hoje na área jornalística, e aí eu comecei a estudar psicologia, principalmente Jung, estudei Reich, aí eu fiz um curso de massoterapia. Enquanto massoterapeuta, eu consegui fazer a minha inscrição na ABA, na Associação Brasileira de Acupuntura. Tive aulas com o Dr. Evaldo, me ajudou muito na formação, eu fiz um curso de formação. Você se formou em psicologia ou não? Não. Cursou? Pós-graduação em psicopatologia. Okay. Eu vou chegar lá. Okay. Aí eu fiz o curso de formação em acupuntura, fiz várias reciclagens, e aí eu fiz uma pós-graduação em acupuntura lato sensu. O que é isso? É um curso que me possibilita dar aula de acupuntura. Dei aulas de acupuntura na Associação Brasileira de Acupuntura, fui diretor de comunicação na ABA, e aí por conta dessa não formação na área de saúde, eu fiz um curso de especialização em psicopatologia na USP. O que é psicopatologia? As doenças da alma. Tanto é que a minha monografia é acupuntura e tratamentos de depressão, que é uma doença moderna, e a acupuntura, que existe há 5.000 anos, não tratava nos seus clássicos, patologias tão antigas quanto, patologias tão modernas quanto a depressão. A partir daí, então, eu tenho duas especializações, uma em lato sensu em acupuntura, pós-graduação, e uma pós-graduação em psicopatologia que me ajuda no trabalho clínico. Muito Respondi? Bom. Respondeu, muito bem. Eu quero entender agora, entendendo que toda essa formação é necessária, o que acontece com o ato médico? O que diz ele hoje e que discussão é essa que estão levando para o essa é uma discussão muito interessante que a sociedade já assiste há alguns anos na definição do que vem a ser o ato médico. Nós não temos dentro da legislação uma norma fixando de forma clara o que é ato médico. O que nós temos é a própria corporação dos médicos, através do Conselho Federal de Medicina, que, através de resoluções, passa a definir, a delimitar o que são atos médicos.
Inclusive, no que concerne à acupuntura, nós começamos, em 1995, a ter a definição, então, do que vem a ser a acupuntura, quem é que pode exercer a acupuntura, por parte do próprio Conselho Federal de Medicina, que é uma resolução que, a partir daí, passa a disciplinar sobre o aspecto da corporação dos médicos a questão da acupuntura. Ocorre que, no direito, nós sabemos que o direito ele parte do princípio da legalidade. Ou seja, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em decorrência da lei. E nós não temos uma lei, nós temos delegação de competência para os conselhos federais das diversas profissões regulamentarem as profissões. Mas aí nós começamos a ver determinados conflitos. Nós começamos a ver determinadas reservas de mercado, né? Nós começamos a ver determinados atos privativos. E aí começam grandes discussões a respeito se tal atividade é privativa ou não dos médicos. Nós temos essa discussão no caso da acupuntura, que já vem desde esta resolução de 1995 do Conselho Federal de Medicina. Nós vamos verificar que a própria jurisprudência ela ainda não tem um norte, não tem uma posição definida, nós temos ainda discussões a respeito disso, inclusive julgados entendendo que esta resolução ela não é válida porque só poderia, através de uma lei, ter a fixação, a delimitação precisa do que vem a ser o ato médico. E nós vemos no Congresso Nacional, desde 2002, nós temos uma discussão sobre um projeto de lei disciplinando justamente a atividade do médico, disciplinando exatamente o que vem a ser o ato médico. Nós temos, inclusive, ainda recentemente, no Senado, esse é um projeto originário do Senado, que já foi para a Câmara e voltou para o Senado. Nós tivemos ainda agora no final do ano de 2012, a senadora Lúcia Vânia, ela era relatora da Comissão de Assuntos Sociais, onde ela apresentou o seu relatório, foi votado, e esse projeto está para ir para o plenário do Senado, ou seja, acreditamos que durante esse próximo ano, esse projeto seja efetivamente votado e tenhamos uma definição. Mas até aí, nós temos realmente grandes polêmicas, grandes celeumas, e mesmo na jurisprudência, na doutrina, nós não temos uma posição uniforme, precisando exatamente o que vem a ser o ato médico. E mesmo esse projeto que está hoje em curso no Congresso é passível de uma série de discussões, uma série de críticas por diversos setores, Conselho Federal de Psicologia. Nós estamos aqui focando na acupuntura, mas é claro que esse projeto não engloba apenas a acupuntura. Perfeitamente. Todas as medicinas, né, aplicadas, alternativas ou complementares aplicadas hoje no Brasil estão em discussão. Perfeito. Mas a acupuntura já foi colocada de volta dentro dos consultórios, ou seja, para eu esclarecer para o meu público uma linguagem simples que a gente possa compreender, o que a gente tem que entender é que quem pratica hoje com o ato médico, quem pode aplicar hoje a acupuntura no Brasil é somente o profissional formado nessa área. Eu não posso ter alternativas. O Baldan até me explicava antes de começar o nosso programa sobre essa ótica super pejorativa que havia em relação à acupuntura. Conta pra gente um pouco sobre isso. Eu gostaria muito de esclarecer isso, porque o doutor Toro tem toda uma retórica advocatícia, né, que é muito bonita e tal, mas os fatos são um pouco diferentes. O que a gente sabe é que até 94, o médico que fazia acupuntura era charlatão. O Dr. Evaldo Martins Leite ao meu lado é testemunha disso, inclusive com alguns processos por conta de vista da corporação. O que a população tem que entender, e que eu acho que é mais importante do que a lei, a legislação tem que preservar a sociedade. Ela não pode ser em defesa de algumas classes profissionais. Sim. Ela não pode ser fruto de um corporativismo que tem, antes de tudo e mais nada, o interesse econômico. É preventivo. Prevenção antes que tudo. Na França também foi proibida a atuação de especialistas na área da saúde complementar por não serem médicos. Isso. Quer dizer, esse é um movimento que está acontecendo no mundo. Mas peraí, na França voltou atrás. Ah, a França retomou? Retomou. Eles dizem que não haviam médicos suficientes, que a justificativa é não há médicos suficientes para atender a demanda. Não. O que aconteceu, e eu acompanhei de uma maneira muito próxima, porque minha ligação com a França é muito íntima, com amigos, com colegas, participei em inúmeros eventos de acupuntura ligada. Sou acupunturista emérito pela Sociedade Internacional de Acupuntura, tenho uma experiência francesa muito, muito grande, mesmo porque a nossa linha chinesa chegou a nós por intermédio da França.
O que aconteceu uns 30 anos atrás, mais ou menos, é o seguinte, que no caso específico da acupuntura, eu me refiro ao caso específico da acupuntura, não das outras medicinas complementares, foi proibido. Foi proibido o uso da acupuntura. Mas, em primeiro lugar, o número de médicos realmente caiu. Não havia profissionais suficientes. Mas o mais importante, que é a qualidade da acupuntura francesa, que sempre foi um destaque mundial, caiu de tal forma que os clientes iam se submeter a tratamento de acupuntura nos países vizinhos, na Inglaterra, na Itália, na Alemanha, na Bélgica, na Holanda. De forma que, 2 ou 3 anos depois, o Ministério da Saúde da França voltou atrás. E hoje, em 2013, hoje a acupuntura na França é, como na maior parte dos países do mundo, com 1 ou 2 exceções, um método multidisciplinar. Um método multidisciplinar em que profissionais que praticam a acupuntura precisam ter a licença governamental, mas não necessariamente serem médicos. Para todos, vocês acreditam que, havendo no Congresso uma definição, ok, todos podem, desde que tenham especialização em acupuntura ou em outras medicinas que a gente vai abordar daqui a pouco, podem trabalhar com ela? Temos hoje a qualificação, as escolas, as faculdades de especialização preparadas para atender essa demanda? Ou temos que também pensar que o Brasil não está pronto ainda para essa liberação? Em acupuntura está. A acupuntura em específico está. A nossa formação em acupuntura é uma das melhores do mundo. É verdade. Do mundo. O Instituto Ricci de Paris, a Société Internacional de Acupuntura considerada em Paris, considera os cursos que nós ministramos aqui. Eu me refiro principalmente da ABA, mas existem também outros cursos bons. Sim. Nós somos os melhores cursos da América Latina. Se somos os melhores cursos da América Latina, aliás, alguém diz que está exagerado. Não é América Latina, não. É América. Corta o latino, que é uma palavra mais. Englobou mais. Aumentou a coisa. Alunos nossos, ex-alunos nossos formados por nós, trabalham nos Estados Unidos de uma maneira muito eficiente, muito brilhante. Doutor João, vamos lá. Só queria complementar esse dado que o doutor Evaldo falou, porque o doutor Evaldo fundou a Associação Brasileira de Acupuntura em 1958, junto com o Frederico Spetti, e dali começaram a se formar os acupunturistas para a sociedade ocidental de uma maneira geral. Desse núcleo fundado pela ABA, a qual eu tive a honra de ter a formação, é que saíram todas as outras, grande maioria das escolas, inclusive a Associação Médica Brasileira de Acupuntura. Então, os médicos formados em acupuntura têm a mesma formação que eu tive e outras pessoas também têm. Então, esse é um fato que tem que ser... Infelizmente, não é mais assim. Mas foi isso que aconteceu. Sim. E, quer dizer, pioraram, né? As escolas que saíram da ABA pioraram, mas a ABA manteve a tradição e mantém essa qualidade. A célula central, que era a ABA, sempre ofereceu uma formação de qualidade. É isso que você está me dizendo. Todas as escolas decorrentes dela para a formação de multidisciplinaridade, que eu acho que é a origem, é o caminho, é a rota para onde caminha o futuro da humanidade, que é mais aberto. A gente não pode voltar. Se a gente rompeu a ditadura militar, vamos entrar numa ditadura corporativista agora, pelo amor de Deus. Né? Bem como a acupuntura, a quiropraxia e tantas outras técnicas que, na minha opinião, são super benéficas à população, também entram nessa discussão, doutor. Qual que é o principal critério utilizado hoje para isso? Eu penso que nós temos uma discussão, eu acho que nós, os três, nós concordamos com o seguinte aspecto. A questão de saúde, ela é de suma importância, que ela não deve ficar sujeita somente a médicos. Ou seja, uma corporação definir ela, pura e simplesmente, o que é ato privativo e o que não é ato privativo, e quem pode fazer, o que não pode fazer, nós entendemos que não deve ser por esta via. Nós entendemos que deve sim a legislação estabelecer de forma clara quais são os critérios, quais são os requisitos de formação e que deve, portanto, essa discussão ser uma discussão ampla, ser uma discussão de toda a sociedade. É claro que nós sabemos que o próprio parlamento também sofre as pressões, a ação das corporações. Todavia, o parlamento é melhor ele definir do que, pura e simplesmente, uma corporação definir exatamente o que é, o que não é, quem pode fazer, quem não pode fazer. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, que também é de suma importância, é que a própria Constituição Federal, ela estabelece que toda e qualquer atividade na área de saúde é considerada de relevância pública. E sendo de relevância pública, pode, portanto, o Estado disciplinar, fiscalizar, regular esta atividade.
A questão de saúde é de suma importância, que não deve ficar somente sujeita ao mercado. O mercado estabelecer, na verdade, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Nós sabemos que muitas vezes até a resolutividade de determinadas coisas é algo muito complicado, depende de estudos de anos e anos e anos. Então são questões que há necessidade, sim, de uma interferência maior do Estado no sentido de definir o que vem a ser, por exemplo, o ato médico. Então, só para a gente concluir, doutor José Luiz, não seria então o caso de nós separarmos um pouco e não colocar todo mundo no mesmo tacho? Se a acupuntura tem uma história de 100 anos dentro do país, com resultados positivos, ela não deveria ser discutida separadamente, não colocar todo mundo em medicina alternativa complementar? Porque é diferente você pegar uma formação como essa, dentro de uma história de 100 anos, e comparar como, por exemplo, com florais, que tem uma outra história, uma outra base. Quando a gente fala do ato médico, nós estamos discutindo nomenclaturas e não especializações. E é isso que me assusta no Brasil. A quiropraxia é a mesma coisa. O mundo abraçou a quiropraxia e o Brasil está lá atrasado. Hoje tem o quê? Menos de 40 clínicas no país que fazem quiropraxia. Então, a minha pergunta não está na hora da gente separar um pouquinho? Colocar uma panelinha exclusiva para acupuntura, uma panelinha exclusiva para quiropraxia e para as outras técnicas que já sabemos que é funcional e tirar da mesma panela, do mesmo tacho, essas outras terapias que ainda não têm base científica? Então, a questão toda é que essa discussão volta para o Congresso Nacional. E nós sabemos que, infelizmente, as questões no Congresso não se resolvem de forma tão rápida. Veja que esse próprio projeto que define a questão do ato médico, ele é de 2002. Nós estamos aí já há 11 anos, né, com essa discussão e ele passa a influenciar também todas essas discussões. Mas seria muito importante que tudo isso que é de fundamental importância para a saúde das pessoas, que essas atividades sejam regulamentadas individualmente, separadamente, com quais são os requisitos de formação desses profissionais, qual é a carga horária que eles devem cumprir, qual é o conteúdo programático que eles devem ter, para que eles possam, então, estar atuando e que o Estado tenha também condições de fiscalizar o exercício desses profissionais. Então, sim importante que essas questões sejam amplamente discutidas e que se estabeleça de forma clara, porque senão nós vamos ter o próprio mercado disciplinando determinadas questões, entidades, elas passando vamos dizer, até numa reserva de mercado, a tutelar determinadas atividades, e aí nós vamos ver os conflitos que nós temos hoje. E quem sai perdendo? É a população, né? É o paciente que sai perdendo, que não tem acesso, portanto, a essas tecnologias, que não tem acesso a esses conhecimentos alguns milenares, né? E que, infelizmente, a gente fica numa discussão corporativa, onde há interesses econômicos, há interesses os mais diversos. Mas é importante que toda a sociedade perceba, e nós estamos num momento crucial, porque quero crer que o Senado venha a apreciar no plenário ainda neste ano a questão da definição do ato médico, que vai ter consequência em tudo isso que nós estamos conversando. Muito bom. Olha, a história, toda vez que a gente discute um tema polêmico, a história termina no mesmo lugar. Se o cidadão fosse colocado em primeiro plano, as questões seriam muito mais simples. Como primeiro é o dinheiro, primeiro é a evolução, é o sucesso de alguns pequenos, né, de alguns pequenos grupos, a gente sempre volta para o mesmo lugar. Quando o cidadão virar foco, né, tornar-se o foco da história, o Brasil muda, não é, doutor Evaldo? Olha, eu quero parabenizar você e ao doutor Toro pela sensatez dos argumentos que os senhores estão usando. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu enfoco o meu problema, quer dizer, o problema é que eu me atento mais à acupuntura pelo fato do meu histórico pessoal, Mas quero dizer que toda a abrangência das chamadas medicinas complementares, o nome que queiram as nomenclaturas que quiserem, Deixa a nomenclatura. No que tange a acupuntura. Sim. No que tange a acupuntura, precisa haver uma formação específica, precisa haver que independe do profissional ter uma formação médica prévia ou não. Muito bom. Se porventura, deixa eu complementar, claro, se você me permite. Se porventura esse ato médico tal qual está redigido hoje, em que a prática da acupuntura se restringe a médico, se realmente for aprovado isso do Senado, eu considero isso uma decisão trágica. Uma afronta, né? Uma decisão trágica para o país.
Olha, eu espero que não aconteça, essa discussão não acabou. Eu não falei sobre isso. Ai, Baldan, vocês querem me matar. A diretora daqui a pouco me joga um balde de água cheio de agulhas. Evaldo Martins, doutor Evaldo Martins, é cardiologista e falou aqui com a propriedade de médico a respeito de um assunto que está sendo discutido no Congresso e que a gente torce para que acabe da melhor maneira para o cidadão. Eu conversei com o doutor Evaldo Martins e também com o João Carlos Baldan, que é jornalista, acupunturista, e tenho certeza que vai ganhar essa causa, porque vocês têm aí muitos profissionais qualificados que vão lutar por isso e não vão deixar isso passar em branco. Muito obrigada. Eu também conversei com o advogado José Luiz Toro da Silva, presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Saúde Suplementar. Sucesso para vocês, voltem, porque essa discussão só começou. É isso.